Então, galera, depois que a gente trabalhou sobre aqueles princípios do Scrum, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a equipe do Scrum, ok? Então, vamos lá. Não conseguimos fazer projetos ágeis se não tivermos equipes ágeis, tá? Não adianta você ter toda uma metodologia de Scrum, né? E você não ter uma equipe que corresponda a essa metodologia. Não adianta você ter uma Ferrari que corre até 200 por hora se você tem uma estrada de terra para andar, né? Então, tudo tem que ser mensurado. E aí vai muito do gestor da equipe, né? De colocar essa equipe, quem são as pessoas que vão trabalhar, se já tem experiência ou não, né? Eu não sei se vocês lembram, a Beth, na palestra, quem participou da palestra, ela falou uma parte lá, falou, olha, geralmente a gente não coloca muitos programadores, muitas pessoas que são júnior, né? Dentro de uma equipe Scrum. Geralmente a gente coloca uma pessoa sem experiência em metodologia Scrum e o restante das pessoas com experiência. Por quê? Essa pessoa ela vai sendo moldada ali dentro, entendendo o que é, o que deixa de ser. Tá? Definindo a equipe. Então, quais são os pontos, né? Os primeiros pontos. Primeira coisa, a gente define o dono do produto, depois a gente define o Scrum Master, e depois a gente define a equipe Scrum, né? Então, o dono do produto é aquele cara que vai definir o que o cliente quer do produto e que vai passar isso para a equipe, né? O Scrum Master vai ser aquele cara que vai ficar fazendo um meio campo ali e a equipe Scrum é o que vai exatamente executar. Só que aquilo que a gente falou, aqui não há hierarquia. Todo mundo tem a mesma força. Olha lá, ó. Um exemplo bem legal, ó, os executivos do cliente, os usuários, o product owner, né, que é o dono do produto, ele vai o quê? Vem aqui, pega as informações, leva para a equipe. Vem aqui, pega as informações, leva para a equipe. Vem aqui, pega as informações, leva para a equipe. Então, ele vai ser a ponte entre o cliente e a equipe de Scrum, tá? E ficou bem legal, né? Essa Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Agora, o Scrum Master. Ó, Scrum Master vai falar um pouco sobre as características que esse profissional precisa ter. Ó, ele tem que ter capacidade para resolver problemas, foco e liderar pelo exemplo, né? E construir relação de confiança. Vamos lá. Ele tem que ter capacidade de dar e receber feedbacks. Feedback é o retorno, né, galera? Então, o que, que acontece? Às vezes ele vai estar recebendo um feedback do dono do produto. Ó, isso não está legal, tá? Ou isso está legal, continua desse jeito e tal. E dar feedback. É começar a falar para aquela pessoa que tá desenvolvendo lá parte do projeto na equipe, fala, ó, isso tá legal, cara, continua assim, ó, e se você fosse por esse lado aqui, não seria melhor, tal, né? Ele tem que estar disponível e ter proatividade. De repente, ele não tem que estar esperando a coisa acontecer. Ele viu que está dando algum pau, ele pode já tomar uma atitude, né? E ter comprometimento. Então, ó, olha aqui, ó, algumas das aqui eu falei de algumas habilidades, né? E aqui ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. Olha lá, ó. Ele é responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum. Ou seja, ele vai ser ali o cara que vai ser o guardião das práticas do Scrum. Se de repente estiver saindo fora de alguma forma, fora do que é o princípio do Scrum, ele é o cara que vai colocar o trem nos trilhos, né? Ele remove impedimentos, então se tem algum impedimento para alguma coisa acontecer, ele é o cara que vai tentar resolver esse impedimento para que a coisa continue andando. Ele vai assegurar sempre que a equipe esteja funcional e produtiva, e ele blinda o time das interferências externas, ou seja, não tem contato do externo com a equipe.
ele pega e mata no peito. E aí ele dá aquela filtrada e vai passando isso para a equipe de uma forma legal. Escrevam aí, ele não é o chefe, tá? O Scrum Master não é o chefe, mas ele é o cara que tem uma responsabilidade de fazer a coisa andar. Se ele sentiu que a coisa está descambando para um lado, é ele que vai tentar trazer, falar, opa, isso aqui não está do jeito certo e tal. De repente ele pode definir um foco de uma ajuda em alguém, né? E isso aí ele vai definindo como? Nessas reuniões diárias que vai tendo, ele vai sentindo o que vai acontecendo. Então, aqui ó, são o quê? As habilidades que ele deve ter. Aqui são as atribuições que geralmente um Scrum Master tem. A atribuição é o que ele tem que fazer, tá bom? Então, nós vimos aqui sobre o dono do produto, né? Que é o cara que vai fazer a ponte entre o time, o Scrum Master e o cliente. Esse cara que vai saber o que o cliente quer do produto. E ele tem que ser muito bom, cara, para ele poder passar para a equipe o que exatamente o cliente quer, tá? Geralmente não é um cara daqui, o dono do produto, tá? Ele é um cara da própria equipe que vai ter essa função de dono do produto. É o cara que vai estar em contato aqui com esses caras, tá? E o Scrum Master é aquele cara que é o gerentão, assim, mas não o gerentão de mandar, né? É o cara que vai estar ali fazendo com que a coisa ande dentro do processo mesmo, tá bom? Vamos lá. Próximo. Agora nós vamos falar sobre a equipe Scrum. E aí, aquilo que eu falei lá atrás nos outros slides para vocês, né? Que a gente estava falando dos princípios, né? Não é qualquer um que vai estar podendo fazer parte de uma equipe Scrum, principalmente por ele cuidar-se de si mesmo, né? Por ele cuidar-se de si mesmo, essa é a grande verdade. Então, ele não tem chefe. Então, se você põe qualquer pessoa, aquele cara que só trabalha empurrado, trabalha com alguém dando ordem e tal, ele não vai conseguir andar dentro de uma equipe de Scrum. Ele tem que ter o seu autocontrole, ele tem que cuidar de si mesmo, né? E a primeira coisa é a proatividade. O que é a proatividade, gente? A proatividade é aquele. A proatividade é aquela pessoa que vê uma coisa acontecendo, já vai lá e já ajuda, já executa, toma atitude. Proatividade a gente pode falar que é a tomada de uma atitude, né? Colaboração, nós já falamos muito disso, né? Para o cara estar na equipe disso como ele tem que ter a parte colaborativa, a gente falou até nos slides que falam sobre os princípios. Tem que ser companheiro. Um cara individualista numa equipe Scrum não dá certo, tá? Não estou falando que a equipe Scrum, que de repente você ser individualista no seu trabalho é ruim. Não, não é isso, eu não estou falando isso. Às vezes tem um cara que ele só quer pensar nele, ele faz a dele lá tal. Mas dentro de uma equipe Scrum, você tem que ter companheirismo, você tem que ter colaboração, você tem que ter proatividade, senão você não vai fazer parte de uma equipe Scrum. Por isso que tem gente que às vezes é um baita profissional e ele não dá certo em determinadas funções, né? O Scrum é um exemplo de um cara que ele pode ser um baita programador, mas ele não consegue interagir com ninguém. Então ele vai fazer a programação dele lá sozinho, se virar. Agora aqui não. Tem que ter disposição. Porque o pega é fera, tá bom? Tem que ter disposição e encarar. A hora que você chegou para trabalhar, meu velho, é tocar o barco. Não tem enrolação, não. Você pode ver que até as reuniões elas são diminuídas em tempo, né? Ele tem que ter conhecimentos e habilidades técnicas, ele tem que ter. Autogerenciável, auto-organizável, a gente já falou sobre isso, né? Estima as histórias, é um cara que gosta de colaborar com o produto, né? Com o objetivo. E aprova as histórias. Então, o que ele tem que fazer? Ele pode criar histórias dentro do processo e ele pode também, ele tem que ter autonomia para aprovar essas histórias dentro do projeto. Então, galera, aqui a gente falou um pouquinho sobre a equipe Scrum, né?
E a gente já tinha conversado um pouquinho, nós acabamos dando uma aperfeiçoada, uma aprofundada no que a gente falou sobre o que seria a definição da equipe de Scrum. Essa definição, galera, ela é uma definição que eu vou dizer o que para vocês? Que ela é mais de perfil do que de conhecimento. Às vezes você tem um cara do lado esquerdo que tem um baita do conhecimento e um cara do lado direito que ele tem um conhecimento, mas esse cara do lado esquerdo não tem perfil para trabalhar em equipe, para interagir e tal. Então você sabe que você não vai ter, de repente, uma equipe homogênea. Então você prefere pegar o cara da direita que tem um perfil mais de equipe, que vai estar dentro mais da interatividade aí do Scrum, do que um cara que não vai se comunicar. E vocês sabem, vocês não são bobos, existem profissionais, existem pessoas né, nesse mundo que não conseguem, eles são individualistas. Então, por isso que eu estou falando para vocês, projetos ágeis não são possíveis sem equipes ágeis. Não adianta você ter um negócio bom, né? E aí aqui, ó, cada um com as suas características, né? Ó, aqui a gente postou algumas características do Scrum Master também, ó. Legal. Aqui as atribuições, maiores atribuições dele. Aqui a gente colocou todas as características, todas não, mas as que a gente julga ser mais importantes para que você faça parte de uma equipe Scrum. Professor, eu comecei trabalhando numa equipe Scrum. Eu posso um dia virar Scrum Master? Pode, por que não? A sua experiência que você vai adquirindo, né? Se você tiver esse perfil, pode ser. Professor, eu quero ser o dono do produto, porque eu sou muito bom para descrever as coisas, não sei o que lá. Pode ser dono do produto também. E aí vai depender muito da empresa que você trabalha, da experiência que você tem lá dentro, né? Se você segue os princípios do Scrum e por aí vai. E isso não é só no Scrum, é em tudo, né, galera? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? E vamos para cima. Semana que vem nós temos mais coisa para ver aí. Eu achei por bem cortar esse vídeo em dois, para que não fique muito pesado para que vocês assistam. E eu também estou deixando ele lá no meu canal do YouTube, tá? Aí vocês podem assistir lá ou aqui também. E as duas apresentações eu vou deixar em PDF também nesse novo canalzinho aí que a gente criou dessa semana. Ok? A gente já se fala agora aqui, tá? Só um minuto.